Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Nós vamos estudar a palavra de Deus, do versículo 7 em diante. Todos encontraram? Amém, povo de Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de um jovem chamado Eutico, que ele foi se afastando, cada vez mais e sentou na janela. E o risco de Eutico, além dele se afastar e dele sentar na janela, que ele sentou num lugar de perigo. Assim como muitas pessoas, quando elas vão se afastando de quem? De Deus. Se afastando da palavra, se afastando da vida de oração. E quanto mais elas se afastam, mais elas vão sentar num lugar de perigo. E ali elas vão correr um risco espiritual. Então esse jovem, ele foi se afastando no momento de pregação e sentou num lugar de risco, que era uma janela bem alta, em pleno 3º andar. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos aí no texto. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então eles iam repartir a ceia, iam fazer o repartir do pão, e aquele discurso, ou seja, aquela palavra que o apóstolo Paulo estava pregando, ela se alargou e ela foi anunciada até beira meia-noite. Ou seja, Paulo começou a pregar a palavra de Deus e ele fez um discurso bem longo. Então, ele anunciava a palavra, ele precisava deixar os recados, as palavras, as direções da parte de Deus àquele povo. E o discurso começou a se alongar, ou seja, a palavra estava sendo cumprida. E Paulo ali continuava a pregar, e a palavra e a pregação, ela se estendeu até a meia-noite. Aí continua dizendo, diz assim a palavra do Senhor: havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam aqui juntos. Então naquele lugar ainda havia uma alta iluminação. Olha para você ver, Paulo pregando, ou seja, estava-se pessoas ali falando um discurso, uma palavra, então tinha barulho, no lugar, e ainda havia o que? Muita luz. Era um lugar bem claro. Então era um lugar que, pela proporção da situação, a pessoa conseguiria ficar acordada, não conseguiria? Conseguiria, né? Imagina um lugar onde está sendo falado, onde que alguém está falando algo contigo, e ainda um lugar onde há intensa o que? Iluminação. Era um lugar onde a pessoa era para estar o quê? Acordada, principalmente que o que estava sendo pregado e anunciado era a verdade, A verdade real, ou seja, a palavra de quem? De Deus. Ou seja, estava sendo anunciado ali as escrituras. Então a pessoa teria que estar atenta para prestar atenção naquilo que Deus falaria. E diz assim, continuando: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então o que aconteceu? Um jovem que estava assentado aonde? Na janela. Então ele já estava no lugar errado. Primeiro, que ele estava afastado, ele precisava estar perto para ouvir, entender a palavra. Segundo, que ele sentou num lugar de risco. Janela é lugar de sentar? Não é, irmãos? Janela é lugar só de você chegar ali, avistar algo e sair dali, Janela não é lugar de sentar. Quantos acidentes a gente já não viu ocorrer por pessoas estarem aqui em janelas? Até com pessoas, até com animais também pode ocorrer acidentes por causa de janela. Então janela não é lugar de sentar.
Então, além daquele jovem chamado Eutico estar totalmente afastado ali da pregação, afastado naquele momento daquilo que estava sendo anunciado e pregado, ele ainda sentou num lugar de alto risco, que era o quê? Uma janela, num lugar de perigo. E ele sentando na janela, e o percurso da pregação se estendeu, ele pegou no sono e caiu do terceiro andar. Imagina ele sentado na janela, disperso, sem atenção à palavra de Deus, sem atenção àquilo que estava acontecendo, dormiu, cochilou, viveu ali o que? Um sono espiritual muito grande, foi perdendo a noção do que estava sendo pregado, do que estava sendo falado, do que estava sendo ensinado, dormiu espiritualmente, se precipitou, escorregou, ali estava de costas, escorregou e caiu lá embaixo. E diz a palavra do Senhor que ele foi levantado como morto. Então o povo falou, morreu. Imagina, a pessoa cair do terceiro andar, ainda de costas, porque estava sentado na janela, de costas, sem ver, sem perceber, a morte chegou para Eutico. Por quê? Porque ele estava distraído no momento que não era para estar distraído, no momento que era para ele estar o quê? Atento à palavra, atento às escrituras, atento à voz de quem? De Deus. Ele estava totalmente o quê? Distraído. Irmãos, tem que tomar cuidado. Tem pessoas que muitas das vezes elas estão distraídas com muitos afazeres e com muitas coisas e se esquecendo de Deus. Quantas pessoas que distraídas não têm comunhão mais com a oração, não têm compromisso com a casa de Deus? Você está igual eu, sentado no lugar o quê? Errado. Você está afastado de Deus e você nem percebeu. Irmãos, depois do afastamento espiritual, que a pessoa se afasta, a pessoa já não tem comunhão com a oração, que a pessoa já não se dedica mais na casa de Deus, que a pessoa já não prioriza a oração, que a pessoa já não valoriza a casa de Deus, não valoriza as coisas, não valoriza um dia como esse, Santa Ceia o quê? Do Senhor. Ela só vai o quê? Esfriando. Ela só vai o quê? Morrendo espiritualmente. E tem gente que nem percebe, vai se afastando, vai ficando longe e só vai morrendo espiritualmente. Só vai perdendo a noção, só vai perdendo ali o entendimento, só vai perdendo oportunidades. Tem gente que está perdendo oportunidades, irmãos, por não ouvir a palavra de Deus, por não querer respeitar as escrituras, por não andar com Deus, por não servir a Deus em verdade. Olha, por não estar atento àquilo que está sendo pregado e ensinado, está vivendo ali um sono espiritual. O diabo muitas vezes está fazendo ali um cafuné na cabeça da pessoa, enganando ela, virando a mente dela, tirando ela da visão certa, e ela está se perdendo, e ela está se esfriando. Depois que a pessoa se esfria, depois que a pessoa vai saindo do caminho, vai saindo da presença, o que vem após o esfriamento espiritual? A queda. Foi o que aconteceu ali com Eutico. Ele distraído, ele caiu. Sem ver, ele caiu e foi levantado como o quê? Como morto. Imagina, a pessoa sentada na janela, sem ela perceber, no caso do Eutico, ele caiu e já foi levantado como o quê? Morreu. Porque ele estava o quê? Distraído. Estava sentado no lugar errado, estava afastado e estava distraído. Estava com atenção com as coisas de Deus. Tinha perdido ali, irmãos, o temor. Imagina um lugar cheio de luz, de grande iluminação, todo mundo prestando atenção, e o camarada ali vai sentar perto da janela e ainda dorme. Imagina. Um lugar cheio de intensa luz, iluminação que muito alta. Ele vai sentar. Tem pessoas, irmãos, que nem se ela tiver a luz da palavra, nem se ela tiver ali, irmãos, a palavra sendo pregada, a verdade sendo anunciada, ela está tão fora do caminho, tão longe de Deus, tão afastada de Jesus, tão afastada da palavra, que ela está dormindo espiritualmente. Tem que tomar cuidado, irmãos, porque o sono espiritual ele é perigoso. É perigoso, pastor? É.
Porque o primeiro efeito do sono espiritual é a pessoa ali vacilar, dormir, e depois que dorme, o que? Vem a queda. Pessoas que talvez estão sofrendo quedas no casamento, quedas na vida sentimental, quedas na vida financeira, quedas ali na criação dos filhos, quedas na família, quedas em tudo que faz, porque dormiu espiritualmente, cochilou espiritualmente o quê? Falando, perdeu a noção, perdeu o respeito à palavra de Deus, perdeu a noção das Escrituras, foi se esfriando, e está dormindo um sono espiritual muito o quê? Muito grande. Então depois do sono espiritual, o que vem? A queda. Por causa das distrações, a queda. Aquela pessoa que estava tão firme, tão compromissada, que tinha tanto compromisso de Deus, com Deus, cai na cilada de quem? No diabo. Muitas das vezes a pessoa cai no pecado, a pessoa transgride a palavra, a pessoa sai do foco, sai do propósito, perde a noção das Escrituras. Irmãos, tome cuidado. O sono espiritual é algo perigoso. O diabo ele faz de tudo para tirar a pessoa do caminho, tirar a pessoa do propósito, da fé, daquilo que é certo. Tomar cuidado, vigiar, um sono espiritual. E ele foi levantado como o quê? Como morto. Então ele morreu fisicamente. Aí diz: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre o jovem, foi lá até o jovem Eutico, e Paulo o abraçou. Então Paulo abraçou ele, ali representando que Paulo estava abraçando ele no poder de quem? Poder de Deus. Por quê? Ali ele precisava da misericórdia de Deus, da ressurreição que só há em Cristo quem? Jesus. E a alma dele precisava o quê? De vida. Aí Paulo ele fala assim, o apóstolo Paulo diz assim: não vos perturbeis, não precisa ficar perturbado, não precisa ficar aí, com preocupação, não, que a alma está nele. O que Paulo estava querendo dizer? Que Deus estava dando uma chance a Eutico de ressurreição e de vida, ou seja, que ainda não tinha chegado a hora daquele jovem, ou seja, era para tudo ter terminado com um velório e todo mundo chorar de tristeza e angústia, todo mundo ficar perturbado sem saber o que fazer, e como uma pessoa morre justo ali, um momento de pregação, e ainda cai de um terceiro andar. Imagina que tragédia que seria. Era para tudo ter terminado em tragédia, em tristeza, em angústia, em velório. E Paulo não, Paulo desceu correndo lá embaixo, abraçou aquele jovem. O abraçar de Paulo ali representava abraçar ele com a palavra, porque Jesus Cristo é a ressurreição do quê? A vida. Então, quando Paulo abraçou aquele jovem, era a palavra de Deus, a vida de Deus, a verdade de Deus, que Jesus tinha feito na cruz, vencido ao quê? A morte, abraçando o Eutico, dando para ele uma nova o quê? Uma nova chance, uma nova o quê? Oportunidade. Irmãos, para a gente recomeçar na vida, para a gente viver a verdade real de Deus, para a gente viver os planos de Deus na nossa vida em todas as áreas, nós precisamos ser abraçados pela palavra. Mas para nós sermos abraçados pela palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar o que está sendo pregado e ensinado na casa de Deus, para que a palavra de Deus nos abrace, para que a palavra de Deus nos ensine, e para que a palavra de Deus venha mudando o quê? A nossa história, a nossa vida por completo. Aceite ser abraçado pela palavra. Aceite as oportunidades que Deus te dá segundo a palavra. Segunda chance, irmãos, é só com Deus. Chance de recomeçar, chance de refazer tudo novamente, chance de iniciar tudo de novo, chance de recomeçar do zero. É só Deus que dá isso. Chance ali,
de ter uma nova oportunidade. Tem pessoas que passam por momentos assim na vida que ela quase perde a vida. Aí Deus dá para ela um livramento, ela vai o que? Recomeça. Essa chance é só Deus que dá. Ou seja, foi algo que Jesus conquistou, algo que Jesus viveu por nós na cruz do Calvário. Ou seja, algo que Jesus passou ali na cruz, um sofrimento que Jesus viveu, né? De ter a coroa de espinhos na cabeça, de ter as suas mãos pregadas, de ter ali os seus pés pregados, de ter o seu corpo chicoteado, de ir ali ao inferno, vencer a morte, tomar as chaves das mãos de Satanás e subir o que? Ali com a vitória, subir com a ressurreição o que? E a vida. Essa chance, irmãos, de ressurreição e vida, ela é só dada em Jesus Cristo. Por isso que se a pessoa está dormindo espiritualmente, ela já viveu uma queda, já caiu em áreas da vida dela, então é tempo de você despertar, é tempo de você despertar e aceitar com que a palavra te abrace, aceitar com que a palavra te ensine o caminho da verdade que você precisa o quê? Viver, porque Jesus é o caminho, a verdade e o quê? A vida. Você precisa aceitar os ensinamentos de quem? De Deus. Os ensinamentos da Escritura, aceitar ser abraçado pela palavra, aceitar os planos de Deus na sua vida. Com Deus, faz essa obra na minha vida, eu aceito essa nova chance, essa nova oportunidade de recomeçar com o Senhor, de recomeçar uma vida espiritual nova, e de recomeçar na comunhão com as Escrituras, de restabelecer a minha comunhão, a minha vida espiritual. Receba a palavra de bom grado, receba o abraço da palavra, receba o abraço da unção, do poder de quem? De Deus. A palavra é a verdade real que você precisa ouvir. Maior alegria, Deus tem isso. Qual que é a maior alegria de Deus? Que os teus filhos estejam na prática da palavra. Quanto que Deus vai se alegrar com você, meu irmão, minha irmã? Quando Deus te vê praticando a palavra, quando Deus te vê cumprindo as Escrituras, quando Deus vê você fazendo o que a Bíblia ensina. Maior alegria tem essa: Deus ver os seus filhos na prática da palavra, na prática das Escrituras. Tome cuidado para o diabo não te enganar, para você não estar dormindo espiritualmente, para você não estar perdendo a visão, para você não estar fora da palavra, fora do foco, fora da direção de Deus. Quantas pessoas que perdem a noção do perigo que elas estão vivendo quando elas se afastam das Escrituras? Quantas pessoas que perdem a noção, irmãos, do que é servir a Deus, do que é andar segundo a palavra de quem? De Deus, o que é respeitar aquilo que Deus fala, o que é ter temor das coisas de Deus, o que é ser abraçado pela palavra. A pessoa vai perdendo a visão, ela nem percebe. Aí vai vir a morte. Imagina se aquele jovem morre ali e não tem uma chance de ressurreição, ele distraído, não prestando atenção na palavra. Você acha que ele ia ter salvação, irmãos? Ele morreu sem perceber. Ele foi levantado morto sem perceber. A distração faz com que a pessoa morra espiritualmente, ela nem percebe. Quando ela vê, ela já sofreu a queda. Quando ela vê, ela já transgrediu a palavra de quem? De Deus. Quando ela vê, ela já deixou a casa. Quando ela vê, ela já se desviou, já está no mundo, fazendo aquilo que é errado, aquilo que está fora da palavra de quem? De Deus. Quando ela vê, ela já se perdeu, caiu, sofreu a queda, sofreu o dano da queda e nem percebeu. E muitas das vezes a pessoa não é levantada, não é morta fisicamente, é levantada morta espiritual, morre espiritualmente, nem percebe. Vive uma morte o quê? Espiritual. E a morte espiritual ela é mais perigosa do que a pessoa pensa, irmãos. Porque a morte espiritual é o total afastamento de quem? De Deus. E se a morte física chegar, ela perde a salvação, porque ela já está morta espiritualmente. Então, diz a palavra do Senhor que Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis,
que a sua alma está nele. Então ali, Paulo, através do poder de Deus, trouxe a ressurreição e a vida sobre a vida daquele jovem. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Então olha para você ver que interessante. Paulo subiu. Paulo já havia ressuscitado, ele havia morrido, era o Eude, dado para ele uma nova chance, uma nova oportunidade. E Paulo voltou à posição que ele estava. Era a posição do partido do pão, e receber a ceia. Como nos dias de hoje, você veio aqui à casa de Deus para participar da Santa Ceia, do partido do pão. O que é o partir do pão? O partir do pão é compartilhar contigo o corpo de Cristo. O partir do pão é compartilhar contigo um renovo espiritual. O partir do pão é compartilhar a vida que há em Jesus com quem? Contigo. É que você tenha essa vida dentro de você, no seu interior, na sua alma. O partir do pão, irmãos, é compartilhar a verdade de Deus, seja a verdade real, aquilo que a Bíblia ensina, contigo. Deus tem para você o partir do pão. Deus tem para você hoje uma nova chance, um renovo que? Espiritual. Deus tem para você hoje uma nova chance de recomeçar, de iniciar tudo do zero, se for necessário. Hoje você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode se arrepender de todos os seus pecados, falhas cometidos por palavras, atitudes, intenções do coração. Se decidir nunca mais pecar e nunca mais falhar, nunca mais errar com Deus. Hoje você pode se decidir viver a vida que Cristo tem para você. A vida abundante. Você pode aceitar hoje o partido do pão. Você pode se decidir a partir de hoje ser um participante da mesa, da ceia do Senhor. Mas para isso tem que receber Jesus na condição de Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, não mais praticar, tomar a decisão de passar pelas águas do batismo, porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Tomar a decisão para viver para quem? Para Cristo. Se você errou e falhou, se arrepender de todo o coração. E nessa prática você não entrar mais, não fazer mais, entender que a morte espiritual é a pior morte que existe, porque ela é a total separação de nós e Deus. Você pode hoje aproveitar a chance do partir do pão. Você pode aproveitar hoje essa palavra e mudar de vida. Você pode aproveitar essa chance e começar uma nova vida com Cristo, o quê? Com Cristo Jesus, partir do pão. Ele continuou pregando, já tinha passado de meia-noite, e Paulo continuava pregando, e diz assim: e comendo, ainda lhes falou largamente, até a alvorada, e assim partiu. Então, a pregação de Paulo, a palavra que Paulo estava pregando, ela se estendeu até a alvorada. O que é a alvorada? Até o amanhecer. Ele continuou pregando a palavra de Deus até o amanhecer, porque Paulo sabia que aquele povo precisava de palavra. Eles precisavam comer a palavra de Deus. Eles precisavam se fortalecer espiritualmente. Talvez tinha pessoas como eu, que estava sentado na janela e caía, mas talvez poderia ter pessoas sentadas lá, em outros lugares, que não estavam na janela, mas não caíam, mas também estavam o quê? Mortas espiritualmente, estavam fracas e precisavam ser fortalecidas, eram mais. Paulo continuou pregando. Paulo continuou anunciando a palavra, anunciando a verdade, até o amanhecer. E Paulo pregava até o nascer do sol, até a alvorada. E Paulo pregava a palavra de Deus. O discurso continuou por toda a noite. Paulo, que eles viveram ali, presenciaram aquele partido do pão, aquela ceia, uma vigília. Mas aquela vigília nunca ficou esquecida, irmãos? Aquilo ali ficou marcado, porque ela foi descrita aqui na Bíblia, Ela nunca ficou esquecida. Ficou para ser lembrado, para ser pregado, para ser ensinado. Foi um marco na história do ministério do apóstolo, o apóstolo Paulo. Um lugar onde o apóstolo Paulo foi muito usado por quê? Por Deus. Só que de manhã
ele já ia o quê? Se despedir, ele ia embora. Ali era a última pregação de Paulo naquele quê? Lugar. Paulo já tinha sido muito usado por Deus ali, e ele ia partir, ia embora dali. Era a última palavra, a última pregação que o apóstolo Paulo ia anunciar naquele lugar. Mas era para aquele povo ser renovado, para aquele povo ser fortalecido, para aquele povo comer o pão, para aquele povo entender a vontade de Deus e aceitar ali a verdade real de recomeçar com o Senhor, de recomeçar segundo a palavra, de viver os planos de Deus nas suas vidas. Era uma oportunidade o quê? Única, assim como foi uma oportunidade única para Eutico, que foi e viveu a ressurreição em Cristo Jesus, através do ministério do apóstolo Paulo. E diz assim: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco que consolados. Ou seja, eles ficaram muito consolados. O Espírito Santo passou ali e consolou mesmo. Por quê? Porque eles viram a ressurreição acontecer na vida daquele rapaz. Levantaram ele o quê? Vivo. Alguém que morreu de verdade, fisicamente, viveu a ressurreição em Cristo Jesus, através do ministério do apóstolo quê? Paulo. Pelo fato de ele ser abraçado por quê? Pela palavra de quem? De Deus. A palavra abraçou ele, deu para ele uma nova chance. Ali a alma continuou no corpo e ele pôde novamente o quê? Respirar, porque na verdade nós somos a alma, nosso corpo é só matéria, é só matéria. A Bíblia diz que o corpo, né, é uma matéria, né? Por que é uma matéria? A Bíblia diz que ele é pó, ele veio do pó, vai voltar o quê? Para o pó. O corpo é uma matéria, só uma matéria. Ele veio do pó, vai voltar para o pó. E a alma? A alma que somos nós. A alma é você, é eterna. É ela que um dia vai passar diante de Deus no juízo. A alma é a nossa verdadeira pessoa, porque o nosso corpo é pó. Veio do pó, vai voltar para o pó. Já que todo mundo vai passar, voltar para o pó. E a nossa alma, que é nós de verdade, cada um de nós. E de um dia vamos o quê? Estar diante do Senhor, para prestar conta de tudo que nós fizemos, como nós agimos, de tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Essa aí que é preciosa. Essa aí que você tem que conservar em vida. Essa que não pode morrer de jeito nenhum. Por isso que a morte espiritual é algo perigoso, porque é um total afastamento da pessoa de Deus. Irmãos, a pessoa tem que buscar, seja abraçado pela palavra, aceite a palavra, aceite aquilo que está sendo pregado, ensinado, mesmo que muitas das vezes seja para você um amargo, mas no final vai ser doce para você, porque até o amargo que vem de Deus pode ser amargo, então você come assim, está meio amargo, parece um giló, mas no final não é não, no final é mel, é bênção para a sua vida, vai trazer vida para os seus ossos, vida para as suas medulas. Você não já viu falar que muita gente morre, né? Falta de medula óssea, né? Então, a palavra de Deus é isso, ela traz vida para as suas o quê? Medulas. A palavra de Deus, irmãos, ela é mais penetrante que uma faca de dois gumes, ela penetra mais no profundo da alma. A palavra de Deus é a única que consegue transformar, regenerar, restaurar, reconstruir, refazer, ressuscitar. A palavra de Deus ela é poderosa para modificar uma pessoa no corpo, na alma e no espírito. O principal é a nossa o quê? A nossa alma. E ela tem que ser conservada em vida. Ela tem que ser conservada em vida. Sua comunhão com Deus tem que ser conservada em vida. Sua vida de oração, aconteça o que acontecer, passe o que passar, tem que ser conservada em vida. A tua vontade de um dia morar na glória com Cristo, passe o que passar, viva o que você viver, venha o tempo que vier, precisa ser conservado em vida. O seu temor, o seu respeito pela palavra de Deus, pelas Escrituras, passe o que passar, viva o que vier, você precisa conservar em vida. Porque a morte espiritual
é a coisa mais triste que existe, irmãos. É o afastamento da pessoa de quem? De Deus. Por isso que a gente não pode cochilar, não pode dormir no momento que Deus está nos ensinando a palavra, nos dando chances e oportunidades, no momento que Deus está ali nos mostrando a verdade real para a nossa vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Conserve a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela palavra, pelas escrituras.